Eu não devia contar isso, mas então eu vou contar pra vocês a história da Magda, que começa bem divertida, tá? Mas depois ela segue por um caminho um pouco mais sombrio. Você vai entender no final. Bom, então a Magda, essa história tem bastante tempo, tá? Deve ter uns 30 anos. Ela estudava numa escola e um carinha começou a paquerar ela. Ela não conhecia, ele era de outra série. E ele começou a mandar bilhetinho. Ele pichava no muro da escola com giz, assim, declarações de amor. Invadia não, pedia licença para a professora para entregar bilhetinho no meio da aula, de outra série, né? Ele, de outra classe. A Magda ficava bem constrangida e assim, não tinha nada a ver com ela. A Magda era grandona, ele era baixinho, nada contra, mas ela não gostava dessa diferença de altura, idade também, ele era um pouco mais novo. Enfim, ela não queria nada, só que ele foi muito insistente. Mandava esses bilhetes, fazia essas coisas, ela acabou, né, dando uma chance aí de conhecer primeiro e acabou se envolvendo com ele. Começaram a namorar. E ele tinha um amigo, o nome dele é Lucas, tá? E ele tinha um amigo chamado Carlos, que também estudava lá, um carioca. A Magda tinha uma amiga, muito amiga dela, que não estudava nessa escola, mas que ela apresentou para o Carlos. E aí o que aconteceu? Os dois casais começaram a namorar. Magda com o Lucas, a Jéssica com o Carlos. Muito bem. E era assim, sempre os quatro juntos. Sempre. A Jéssica tinha uma bicicleta de 4 lugares e os quatro andavam pelo bairro, assim, eram conhecidos no bairro por andar aquela bicicleta com 4 lugares. Bom, até caíram uma vez, tá? Ela me contou que eles levaram um baita tombo no meio de uma avenida, olha só. Aí o que acontece? Um dia, esse Lucas falou assim: vamos lá pra minha casa, vamos cabular e ficar lá em casa, minha mãe não tá no trabalho e tal. Na verdade, ele sabia, né, que eles iam pra lá pra namorar. Enfim, quando chegaram na casa do Lucas, a moça que trabalhava lá, estava lá ainda, tal, só que ela achou meio estranha aquela movimentação, 4 jovens, tal. E ela pegou, se arrumou e falou: "Ah, eu tô saindo, tô saindo". Ele achou meio estranho, porque parecia que ela estava saindo antes da hora, né? Mas enfim, saiu. Até então eles estavam super comportados jogando um jogo no chão da sala. Quando essa moça vai embora, aí eles, né, se empolgaram. Lucas levou Magda para um quarto, Jéssica e Carlos foram para outro quarto, para dar uns amassos. De repente, ah, detalhe, a Magda, ela contou que ela era bem tímida, então demorou um pouco para aquele amasso começar, porque ela pediu para ele pôr um cobertor na janela, deixar escurinho. O que foi bom, porque enquanto eles começavam, né, a se engraçar um com o outro, de repente, gente, um barulho, mas assim, ensurdecedor na porta, era a mãe do Lucas, a moça que trabalhava lá. Saiu para avisar a mãe que estava rolando uma esbórnia naquela casa. Isso porque quando ela saiu, os coitados estavam sentadinhos lá, só jogando um jogo. Mas já prevendo, né, a intenção deles foi chamar a mãe no trabalho. Bom, essa mulher ficou muito brava. A ponto de, gente, agora cá entre nós, ela teve agressão aí, né? E aí já entra num ponto que não é legal. Eu acho que podia ter havido uma bela de uma bronca, vamos dizer, essa é uma conversa, podia ser uma bronca, mas não com agressão. O que aconteceu? Essa mulher abriu a porta do quarto do filho, a Magda estava no quarto dela, coitada, nem viu. E ela saiu empurrando e chutando a Magda. Ah, desculpa, a Jéssica. A Magda foi atrás da mulher, a mulher não viu a Magda. Então era a Jéssica, a mulher batendo na Jéssica e a Magda se colocou atrás e foi indo, enquanto a mulher empurrava a Jéssica para fora do apartamento, para o hall dos elevadores e chutando, a Magda conseguiu subir pelas escadas. Essa mulher não viu a Magda. Então, na cabeça dela era o filho e mais um casal ali. Então, gente, olha só. Ela empurrou o casal para fora do apartamento. Eles estavam lá no hall dos elevadores.
A Magda conseguiu sair atrás, grudada na mulher, sem que ela fosse vista. Ela conseguiu fugir. Mas, gente, calcinha e cueca, meia e camiseta, não vamos falar. Essa parte é bizarra, né? Mas tudo bem, engraçado. Fora a agressão, que não é legal, essa parte é engraçada. Os dois subiram, Magda subiu atrás, não foi vista. A mulher voltou para o apartamento para começar a xingar, continuar, né? A xingar o filho. Eles subiram até o último andar de escada, correndo, desesperados. O Carlos, carioca, com aquele jeitão marrento, falava: aí galera, fudeu, aí meu irmão. Bom, pegaram o elevador. Cada andar que eles passavam, eles escutavam um tipo de comentário, porque a vizinhança, obviamente, quem estava no prédio, saiu para ver o que estava acontecendo. Porque o escândalo foi muito grande. Essa mulher gritava, além de barulho de bateção, era, né, ela xingava com nomes feios. Bom, desceram. Desceram, saíram do prédio, foram lá para a esquina. Nisso eles começam a ver as roupas do Lucas voando pela janela. A mulher jogou todas as roupas dele pela janela, mochila. Daqui a pouco ele chega, recolhe tudo, mochilinha nas costas e fala: minha mãe me expulsou de casa. Só que a Jéssica estava mancando, porque essa mulher realmente agrediu real. Foram pro pronto-socorro e a Jéssica saiu com a perna engessada, tá? Machucou. O que ela ia falar em casa, né? Chegar com uma perna engessada. Como eles estavam acostumados a andar naquela bicicleta de 4 lugares, ela falou pros pais cair de bicicleta. Caímos os 4 de bicicleta, machuquei a perna. Bom, passou um tempo, Magda ainda com o Lucas, Jéssica com o Carlos, ainda aquele namorinho, os 4 juntos, tal. Namoro adolescente, super, né? Bom, aí um dia eles estavam todos na rua da Magda, que era uma rua que todo mundo costumava se encontrar, tal. Eu não sei te dizer, ela não lembra como que aconteceu isso, mas houve uma briga. Lucas e Magda brigaram, Jéssica e Carlos também brigaram. Houve alguma discussão que Jéssica saiu com o namorado de Magda, saíram para andar, para refrescar a cabeça. Fica Magda com o namorado da amiga, com Carlos. Carlos, daquele jeitão carioca, ele falou: vamos atrás deles, vamos seguir, vamos ver onde eles estão. E lá foram eles atrás para saber para onde eles tinham ido. Rodaram o bairro até que viram eles num barzinho comprando uma bebida. Vamos seguir? Vamos seguir os dois. E aí ele propõe isso para Magda e vão os dois seguindo o outro casal trocado, né? Não estavam fazendo nada, só como amigos, mas trocou ali, né? E eles foram igual filme, seguindo mesmo, arrumando cabelo, acompanhando o carro, sabe? Fazendo uma coisa muito, muito de filme. Aí entra na rua, volta, né? Eles retornam para a rua da Magda, o outro casal, né? Lucas com a Jéssica. Aí a Magda dá um tempinho com o Carlos e voltam. Nisso vem o Lucas tirar satisfação com a Magda. Onde é que você tava? Aí ela falou: saí, a gente foi dar uma volta. Você não saiu pra dar uma volta também com a Jéssica? A gente saiu pra dar uma volta e tal. Eu sei que começou a prolongar aquela discussão, resgatar aquela discussão. Aí ela fala: eu sei onde vocês estavam porque a gente seguiu vocês. Gente, esse menino ficou tão bravo de ter sido seguido, que ele pegou a mãozinha dele, que era pequena, porque ela era grandona, lembra? Magda, grande, e ele era baixinho. E segurou aqui, ó, na nuca dela. Tá? Segurou o cabelo aqui. E com esta mão ele armou um soco. Também não vou falar que é certo, tá? Não sei o que é certo e o que é errado, mas a Magda, o tempo que ele demorou para puxar o soco, ela virou um tapa, que ele deu uma rodopiada. Aí ela falou: você some da minha vida agora, porque tá para nascer o homem que vai encostar um dedo em mim. Isso eu gostei, Magda, das minhas. E esse menino foi embora e nunca mais se viram. Nunca mais até 2001. Magda já namorando, ela foi passear no parque, ela, o marido e a amiga. Que amiga? Jéssica, claro.
11 anos depois desse episódio. Ah, porque, só recapitulando, não sei porquê, ela também não sabe me dizer, não lembra exatamente qual foi o contexto, mas Jéssica e Carlos também romperam, tá? Não sei se é porque foi Maria vai com as outras, mas terminaram também. Não sei se foi no mesmo dia, se foi depois, eu sei que aqueles 4 se, né, afastaram. E nunca mais se soube dos dois. Elas nunca mais souberam nada deles. Pois bem, aí voltamos para 2001, Magda, Jéssica e o atual namorado de Magda, o João, passeando no parque. Quem que eles encontram, minha gente? O menino Lucas, que já não era mais menino, era um homem. Lucas, claro, né? Tinha aquela rusga do passado e tal, mas. Ah, oi, nossa, tudo bem, né? Quanto tempo? O que você anda fazendo e tal, não sei o quê. A Jéssica começou a olhar para o Lucas e achar que ele estava muito gatinho. Trocaram contato e ela falou para Magda assim: você se importa se eu sair com ele? A Magda falou: olha, obviamente que eu não me importo, mas eu me importo com você, que é minha amiga. Você lembra o que aconteceu? Você lembra por que nós terminamos? Ah, mas passou 11 anos, imagina. Imagina, ele mudou, ele é um homem. Tem certeza? Tenho certeza, ele tentou me bater. Não. Vocês sabem o que ela fez, gente? Adivinha. Pois lá foi ela se envolver com o tal do Lucas. Lá foi ela se envolver com esse cara que ela sabia como é que era. Não preciso contar como essa história terminou. Preciso? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, aproveitando o gancho. Então, gente, antes de mais nada, eu quero dizer que ela tá vivíssima, tá tudo bem com ela, mas ela passou por um relacionamento abusivo. Ela foi agredida moralmente, fisicamente. Então, foram situações que poderiam ter sido evitadas. Ela foi alertada pela amiga, ela conhecia o passado dele e mesmo assim ela se envolveu. Agora, falando dele, né? Claro, isso nada justifica, mas é um cara que, se a gente vê a história da mãe, a reação que a mãe teve pelo filho tá lá querendo transar, né? Maior de 18 anos, a reação que ela teve. A gente vê que é um menino que pode também ter vindo de uma geração aí que usa violência, né? Que não tem diálogo. Então, assim, aquela coisa que já estava estruturada. Então, de novo, eu não estou justificando de forma alguma. Mas isso pode, sim, ter um peso para esse cara ser desse jeito, para esse cara tratar a mulher como ele tratou a Jéssica e como ele deve ter tratado outras mulheres, como ele tentou fazer com a Magda. Magda um pouco mais esperta, talvez, né? Deu um basta ali, tentou alertar a amiga, não deu certo. Então, assim, gente, se você conhece alguém, se você tá numa relação assim, mesmo que ele nunca tenha encostado um dedo em você, mas a violência verbal, moral, então ela não precisa ser física, tá? Então, o assédio moral, o assédio verbal, a agressão nas palavras, então tudo isso tá errado. Então, a gente tem que alertar, olha só essa menina. Se lá atrás até, pensando no que aconteceu nessa agressão da mãe dele, se ela tivesse contado para a família dela o que de fato havia acontecido, afinal ela também era maior de idade, então não precisaria esconder e inventar que tinha caído de bicicleta. Então vê que uma coisa, né, vai acumulando e aí acaba dando né, o que aconteceu. Enfim, é uma história que começa de um jeito que a gente parece que, né, parece que vai ser tudo engraçado, não é? Infelizmente teve essas situações que não foram legais. A gente tem que saber que a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente tem canais que podem ajudar, tem 180 que pode te ajudar e que é o apoio à mulher, que é contra a violência. Então, você que vive, que conhece quem vive numa situação assim, gente, a gente tem que buscar ajuda, tá? Isso é muito importante. Então, deixa, né? Deixa os jovens se divertirem, deixa sair de calcinha, mas que não seja fugida, né? Então, gente, a gente percebe que nessa história foram coisas que foram acontecendo
que, se você pensar bem, lá atrás já poderiam ter sido evitadas, né? E isso me faz lembrar que a próxima história que eu vou contar para vocês é bem assim. Um acontecimento atrás do outro que levam... Só que essa, gente, leva coisa boa. Só coisa boa. A gente sabe, na vida é assim, né? A gente vê tantas coincidências acontecendo. Umas não tão boas, mas umas que deixam aquele quentinho. Então, aguardem esse próximo episódio, que vai vir com essa história muito legal, de conexões assim incríveis, de aquecer mesmo o coração. E se você tiver uma história, seja qual for, e que você queira contar, manda para mim. Me conta se você tiver uma história assim. Meu contato do Gmail, ó, eu não devia contar isso, @gmail.com. Manda sua história para mim. Aliás, eu sou Alessandra Scaff, eu sou atriz, contadora de histórias, e eu tô louca para contar sua história. Manda para mim. Te vejo no próximo episódio.